Eu sei que é de treta que vocês gostam, e temos uma hoje, hein? Valverde contra Xabi Alonso. Rapaz, o que aconteceu? Você vai entender. E o empate amargo do Atlético. Amargo. Temos que falar sobre Rony e outros temas desse jogo de ontem contra o Juventude. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Boa quarta para todo mundo. 2 recados. Convocação da Seleção Brasileira hoje, a partir das 2 da tarde, transmissão da GE.TV, beleza? Ancelotti divulgando o time que vai enfrentar Japão e Coreia do Sul. E à noite, também com transmissão da GE.TV, Brasileirão, Santos e Grêmio, estarei nessa. Então, nos vemos hoje, ok? Deixa eu falar primeiro aqui desse empate do Atlético contra a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Como é que a gente vai olhar o que aconteceu ontem na Arena MRV? Copo meio cheio ou copo meio vazio? Copo meio cheio? O time finalizou bastante. Foi o jogo na era Sampaoli de maior presença do campo de ataque, conseguindo encurralar o adversário, jogar o adversário para trás o tempo todo. Ok, 2 bolas na trave, as chances claras surgiram. Ok, copo meio vazio. Você pega um time candidatíssimo ao rebaixamento, você está jogando dentro da sua casa, é dominante, cria muitas oportunidades, especialmente no segundo tempo, mas no primeiro também, teve bola na trave do Rony, no desvio de cabeça, e não consegue. E não consegue fazer 3 pontos. E continua ali próximo da zona de rebaixamento, não consegue se afastar tanto, então não é positivo. Criar para ganhar o jogo, o Atlético criou. Isso ninguém pode dizer. Mais perto do gol do que o adversário, o Atlético esteve. Óbvio que a gente já esperava isso também, né? Tanto que o Carpini vem com 3 zagueiros, improvisa um volante de zagueiro. Vem para fazer isso, vem para travar o jogo, empatar, serinha quando podia, né? E, infelizmente essa é uma questão que não está resolvida e que acho que dificilmente será no futebol brasileiro, no futebol mundial. Quando o time se predispõe a fazer cera, ele faz e compensa, porque o árbitro nunca dá um acréscimo devido, enfim. Então isso aí é ladainha velha. Não vou ficar aqui crucificando o Juventude, porque todo mundo faz. Inclusive contra o Juventude, já fizeram também. Então, enfim. Mas o Atlético teve esse volume ofensivo. Faltou capricho de finalizações, porque a maioria dessas bolas caiu no pé do Rony. E o Rony tem muitos problemas técnicos, muitos. Olha, corre o tempo todo, luta o tempo todo, se mata, abre espaço, sabe? Ganha na velocidade com 40 do segundo tempo, incansável. Ninguém pode dizer, como eu sempre falo aqui, que o Rony rouba o time, que o Rony sacaneia, que o Rony é come e dorme. Ninguém pode dizer isso. O Rony é profissional pra caramba. Agora, o Rony tem um teto técnico, que é baixo. Então, ontem, tem algumas finalizações ali, né? O chute para fora, o chute pelo alto, né? A bola na trave ali, um atacante de maior qualidade. Eu sei que é uma bola difícil, né? Essa bola tá vindo a meia altura, você meio que tira os 2 pés do chão ali para bater, mas um atacante de maior qualidade talvez tivesse feito o gol. A finalização realmente precisa, não porque entrou, mas a melhor dessas finalizações do Rony foi o chute rasteiro que o Jandrei pegou aos 40 e tal, na jogada que o Dudu vem costurando pro meio. Dudu entrou bem e o Rony bate e o Jandrei faz a defesa. Agora, é um jogador que às vezes toma decisões erradas. Teve um lance no segundo tempo que ele gera um contra-ataque pro Juventude num passe errado. Ele tá na ponta direita para fazer um passe para trás, um passe de, 10 metros, e aí ele dá a bola no pé do jogador do Juventude. Sabe, momentos em que ele pode roubar essa bola de maneira mais eficiente, ele faz uma falta, né, e mata uma jogada do Atlético. Então, é um problema, eu acho, pro Atlético. Eu acho que é um problema, porque é um jogador de salário muito alto e a entrega do Rony técnica, não estou falando entrega física, entrega de vontade, isso aí o Rony entrega muito, mas a entrega técnica do Rony, ela deixa muito a desejar, como deixou no jogo de ontem. O Hulk ontem estava suspenso por aquele cartão que levou naquelas condições que a gente viu no fim de semana. Uma dessas bolas no pé do Hulk, provavelmente, o Hulk também não está vivendo uma grande fase, sejamos justos. Provavelmente entraria. Provavelmente o Hulk guardaria, né? Agora, olhando para aspectos individuais, já que eu falei do Rony aqui, que teve uma noite, em alguns momentos, irritante, mas é um padrão do Rony. A gente viu
o Dudu entra bem, como eu citei, né? A entrada do Renier no Biel não foi boa. O Atlético perde volume, perde força no momento que o Renier entra. Na reta final tenta recuperar um pouquinho, mas o Biel tava crescendo no jogo. Eu não tiraria naquele momento. Bernard bem, talvez a melhor notícia do jogo de ontem seja o volume de jogo que o Bernard criou pelo lado direito do campo. Né? Aquela bola que ele cruza para o Rony, que ele ajeita para o Rony, veio da direita no primeiro tempo. Aquele cruzamento que passa na frente de todo mundo, o Biel se joga na bola no segundo tempo. Às vezes até aparecendo pelo lado esquerdo também, se movimentando, alternando os lados do campo, mas majoritariamente pelo lado direito. Gostei também do desempenho do Bernard. É um jogador de qualidade, ninguém discute. É um jogador que ainda precisa engatar uma sequência de jogos no Atlético. Mas olha... Gostei do que vi da partida do Bernard ontem. Agora, no geral, não é um resultado para você ficar exaltando, sabe? Pô, legal, o Atlético criou pra caramba, fez um baita segundo tempo, pô, deu um pouco de azar, 2 bolas na trave, tá, deu. Mas você perdeu 2 pontos em casa contra a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Acabou. Então não tem como você comemorar, soltar rojão com um resultado como esse. Não tem. Se o time repetir esse nível de atuação, melhorando o seu nível de eficiência, de eficácia, a sequência de bons resultados pode vir? Pode vir. Né? Vai ter agora o jogo contra o Fluminense do Maracanã, jogo chato, Fluminense de técnico novo, o Zubeldia chegou, aí você sabe quando chega técnico como é essa mudança de ambiente, essa mudança de astral, mas ainda não me passa segurança. Acho que o jogo de ontem tem muito o fator da postura do adversário, não é querer, veja, diminuir o que o Atlético fez no jogo. Mas é um jogo em que você já esperava aquela configuração. O Atlético propondo, até porque é o estilo do Sampaoli mesmo, posse de bola no campo de ataque, encurralar o adversário, pressionar o tempo todo, e um adversário disposto a jogar dessa forma, suportar essa pressão. Aconteceu tudo dentro do script. O que não estava no script era o Atlético perder a quantidade de gols que perder. É você ter um cara... Desculpa, nós estamos... Assim, com todo respeito ao Rony, mas nós estamos falando de um campeonato brasileiro caríssimo, de elencos aí até bilionários. Você não pode ter 5 oportunidades, 6 oportunidades de gol no mesmo jogo contra a pior defesa do Campeonato Brasileiro e não converter. Sabe? Futebol... não dá para individualizar resultado, a não ser que seja uma falha muito gritante, o cara entrega um gol para o adversário aos 45 do segundo tempo, aí você vai botar muito na conta dele. Mas é difícil você ficar fulanizando. Mas na boa, ontem a derrota, né? Esse empate amargo, quase um sabor de derrota, ele passa muito pela noite ruim do Rony. Ele passa diretamente pela noite ruim do Rony. Isso não tem como a gente negar. E você não pode ter esse nível de erro num campeonato que te penaliza tanto como o Campeonato Brasileiro. Então agora tem Fluminense fora, depois tem Sport, esse jogo dentro de casa, e depois o clássico contra o Cruzeiro dentro de casa também. Essa é a sequência do Atlético. Principalmente esse jogo com o Sport não pode ser igual o que aconteceu ontem. Não pode se repetir. Você não pode perder de novo dentro de casa 2 pontos para um time da zona de rebaixamento, porque senão você nunca vai sair dali. Você nunca vai conseguir desgarrar. O Atlético pode terminar a rodada em 15º, dependendo do que acontecer hoje. Nesse momento é o 13º colocado. O Atlético poderia ter chegado a 31 pontos e, em relação ao próprio Juventude, abrir 8. E ele não conseguiu. Então, porque assim, quando você faz a planilha, provavelmente, né? Times como o Atlético, com o investimento, com a qualidade que tem, na hora de fazer a planilha dos jogos para o Campeonato Brasileiro, aí você marca bolinha, vitória, xizinho, sei lá, empate ou derrota. Aí você vem lá, Juventude em casa, você põe lá, bolinha, vitória. Sport dentro de casa, você conta com vitória, você não conta nem com empate. Aí você tem o Fluminense fora, pode ser um pontinho, dá para trazer um pontinho. O problema é que você traz um pontinho só. Depois de só ter somado um contra o Juventude, não vai mudar muito a tua situação, vai te manter ali. Esse é o problema do resultado de ontem. Então, eu até pensei assim, caramba, qual é o tom pra gente analisar o que aconteceu ontem? Porque o time produziu pra caramba, isso foi positivo, mas o resultado é muito ruim. Mas é muito decepcionante. Então não dá para ter um tom de festejo nisso aqui, porque não tem nada para festejar. Né? A situação ainda é
ruim, ainda é preocupante, claro. A melhor coisa para o Atlético nessa rodada é o fato de Corinthians e Inter se enfrentarem, um matar o outro, porque são os times que estão imediatamente atrás do Atlético na tabela do campeonato. E poderiam os dois passar o Atlético nessa rodada, mas não será possível, porque eles vão se enfrentar. Muito bem. Valverde, Xabi Alonso. Que climão, hein? Que climão do Real Madrid, rapaz. Eu vou ler a matéria aqui do GE para você entender, para te dar o contexto. De frase polêmica sobre a lateral ao banco. Valverde cria climão no Real Madrid de Xabi Alonso. Então a história é a seguinte. O Valverde, ontem, durante os 90 minutos, ficou afastado do elenco. Principalmente no aquecimento pré-jogo. Os caras ali fazendo a rodinha, aquecendo e tal, e o Valverde meio deslocado. Aí o Marca e o As observaram isso, falaram, opa, tem alguma coisa estranha. Nem na roda de bobinho, no aquecimento, ele participou e tal. Será que ele está dentro do vestiário? Não, ele estava sentado no banco enquanto os caras estavam aquecendo. Estranho. E aí, o que a matéria do GE lembra aqui? Na véspera do jogo, o Valverde foi escalado para dar entrevista coletiva, o jogo de ontem contra o Kairat, que o Real Madrid venceu fora de casa pela segunda rodada da Champions. O Valverde foi escalado para dar entrevista coletiva junto com o Xabi Alonso. Gente, jogador dá entrevista coletiva na véspera do jogo é porque vai jogar. Não tem cabimento você levar um reserva para dar entrevista na véspera do jogo ao lado do treinador. Geralmente é um cara que vai jogar e geralmente é um cara importante. Nessa coletiva, uma frase não teria caído bem. Então aqui diz a matéria, ciente de que Xabi Alonso não tinha os laterais direitos Alexander-Arnold e Carvajal, Valverde afirmou não ter nascido para jogar por aquela faixa do campo, setor, aliás, onde já atuou improvisado. Então ele diz assim, abre aspas, jogar como lateral direito? Eu não nasci para jogar como lateral, não cresci aprendendo essa posição. Aconteceu de repente, jogar bem me encheu de orgulho. Eu tinha dúvida se talvez tivesse tido sorte nesses jogos. Jogando como lateral, me senti confortável nesses jogos. E nós ganhamos muitas. Depois joguei como ponta e ganhamos uma Liga dos Campeões, também no meio-campo. Não me sinto confortável porque há muitas qualidades que não tenho, como a capacidade de fechar a defesa, mas sempre tento dar o meu melhor e mostrar atitude. Sempre deixei claro que estou disponível para o que o treinador precisar. Fecha aspas. Na boa, eu não sou o Xabi Alonso e eu não tenho mais informações de dia a dia. Eu não sei o que aconteceu antes e depois dessa coletiva. Mas vendo de fora essa fala do Valverde, me parece uma fala muito correta. Eu não vejo problema algum nessa fala. Inclusive, aí gerou um burburinho danado. Aí, horas depois, o Valverde foi pro Twitter, falou, gente, eu li um monte de coisa aí, gente opinando e tal, eu sei que eu fiz alguns jogos ruins, eu nunca me escondo, né? Tô triste com o meu momento, mas nunca me recusei a jogar, em hipótese alguma foi isso que eu disse. E realmente, para quem sabe interpretar, né? Para quem tem ouvido, realmente não foi o que ele disse. Falou, tô aqui para ajudar. Sim, eu não fui formado como lateral direito. Gente, assim, no jornalismo esportivo, tá? Vamos trazer para minha área aqui. Só para efeito de comparação, óbvio que a gente nunca deve se comparar um jogador de futebol com muito mais exposição, muito mais salário, né? Exposição foi o que eu disse. Muito mais salário, enfim. Mas vamos lá. Existe a narração esportiva, existe o comentário esportivo, a reportagem esportiva, né? A produção. Você tem uma série de funções. Obviamente que todo profissional tem uma função que ele executa melhor, que ele se sente melhor executando. Então, por exemplo, eu posso sentar e comentar um jogo? Posso comentar um jogo, sentar ali do lado do narrador e comentar o jogo. Mas não é a minha. Eu não tenho esse DNA. Eu comento aqui no canal, comento em programas e tal, mas eu não sou um comentarista de transmissão, um comentarista de jogo. É diferente. Então, eu sou um narrador. Eu entendo que num jogo, se você pode me escalar como narrador ou como comentarista, é muito melhor para mim e para a empresa me escalar como narrador, porque eu vou render melhor narrando do que comentando. É a minha visão. Então, o profissional tem todo o direito de ter essa visão sobre si, e acho que o Valverde foi honesto. Falou, pô, tem coisas que eu, na hora de fechar a defesa, na hora de ter um papel mais defensivo, como lateral, é um ponto fraco. Mas tudo bem, estou aí para ajudar. Aí o que a imprensa espanhola começa a especular?
começa a especular que a barração do Valverde teria acontecido, teria se dado em virtude dessas palavras proferidas pelo uruguaio na coletiva pré-jogo. Sim, eu repito, não sei como é a relação de dia a dia, não sei como está o vestiário, não sei como foi esse pós-coletiva entre eles. O Valverde, nessa manifestação que ele fez depois da coletiva, ele disse que tem uma relação ótima com o Xabi Alonso, mas eu não quero acreditar que a barração teria se dado por isso. Sim, eu acho muito pequeno, uma barração se dar por isso. O cara não se negou a jogar, ele não detonou o treinador, pô, eu odeio jogar por ali, eu detesto jogar por ali. Não, eu não fui formado como um lateral direito. Eu sinto algumas dificuldades específicas quando jogo ali, mas tô pronto aqui para ajudar. E sabe o que é isso aí, cara? É um problema que a gente tem começado a ver no futebol. O que era para ser enxergado 100% como algo virtuoso, está virando algo problemático, que é a versatilidade. Se você for olhar as próprias críticas que vêm da imprensa espanhola, aqui da matéria do GE, por exemplo, tem uma crítica do jornalista Roberto Gomes, espanhol. Eles capturaram essa crítica aqui. A crítica dele é no sentido do aproveitamento do Valverde em diferentes funções, jogo após jogo. Tem dia que o Valverde joga na lateral, tem dia que ele joga no centro, tem dia que ele está no banco, né? E esse é um problema muitas vezes. O cara acaba sendo vítima de algo que deveria ser benéfico para ele dentro do elenco, numa disputa por posição, numa disputa por espaço. Poxa, eu posso contribuir, eu posso ajudar muito em outras funções, em determinadas funções. Aí muitas vezes você tira esse cara de onde ele rende melhor, coloca ele onde ele quebra o galho, rende pior. Às vezes o desempenho dele não é tão bom, aí a crítica vem do mesmo jeito. As pessoas vão esquecer de ponderar que ele não está na posição dele, algumas vão fazer isso. E aí o cara acaba sendo uma opção de barração, o cara acaba sendo o primeiro a ser substituído. O Rodrigo passa por isso no Real Madrid há tanto tempo, né? Ancelotti passou. Você fica vítima da sua versatilidade na própria seleção brasileira. Vamos escalar o Rodrigo de falso 9. Não rendeu também. Pô, o Rodrigo não serve para jogar na seleção. Olha aí, esse cara é cara de seleção. Pô, mas você botou ele fora da posição. Você colocou ele como um quebra-galho ali, numa função que não é prioritariamente a dele. Mas não interessa, não joga nada. Então o cara vira vítima. O cara vira vítima da versatilidade. É incrível. É meio surreal. Então eu espero muito, eu ficaria bem decepcionado se fosse um gesto de vingança do Xabi Alonso. Eu tô sem o Arnold, tô sem o Carvajal, tô precisando de você. Você ainda fala isso na coletiva? Você quer me ferrar? Você quer me ferrar? Então você vai pro banco. Eu espero, porque nós não estamos falando de um jogador qualquer, nós estamos falando de um cara que é capitão, sabe? Tudo bem, pode ter uma coisa também de você querer passar um recado de início de trabalho. Olha só, para todo mundo aí, não importa se é capitão, se é grandão, se é pequeno no elenco, se é jovem, se é velho, ninguém vai passar por cima da minha autoridade. Pode ser uma tentativa de imprimir uma marca de autoridade? Pode, eu acho ruim. Se o método for esse, eu acho ruim. Você pode impor a sua autoridade de outras formas do dia a dia. Não precisa toda hora botar na mesa, porque nem toda hora vai precisar você botar na mesa. Tem hora que você precisa só esperar, né? É virtude de um líder, saber a hora de falar, de dar o cascudo. Eu lembro muito do Emerson Leão, que falava isso dos meninos do Santos de 2002. Time jovem, aquela molecada e tudo, fazendo um monte de cagada às vezes. Aí o Leão falava, eu tinha que entender qual era a hora de dar o cascudo e a hora de rir junto das palhaçadas que eles estavam fazendo. Isso é papel do líder. Não dá para você esticar a corda o tempo todo. Então eu espero muito que um cara com a experiência que tem o Xabi Alonso, não tanto como técnico, apesar de ter sido campeão na Alemanha, mas a experiência de jogador, a experiência de ter jogado no maior clube do mundo, não tenha levado a coisa para esse lado. A não ser que existam problemas de dia a dia que nós não saibamos. Mas eu fico me perguntando, já que, vamos cogitar essa hipótese aí, ele quer imprimir uma marca de autoridade, tudo bem, ele quer passar um recado para todo mundo, para os grandões, para os pequenos do grupo, tudo bem. O dia que o Mbappé chegar numa coletiva e falar algo parecido, então, o Xabi Alonso me botou para jogar ali, mas eu não me sinto tão bem, eu gosto de jogar em outro lugar do campo, o Xabi Alonso vai fazer a mesma coisa com o Mbappé? Fica a pergunta. Eu acho que não. Eu tendo a acreditar que não, mas fica a pergunta, será que ele vai fazer? Cara, impressionante isso aqui. É um ambiente, sim, o ambiente do Real Madrid
tudo que a gente temia, né? Poxa, são muitas estrelas. Na temporada passada, quando o Mbappé chegou, né, já se imaginava que a coisa pudesse sair do controle. Poxa, veja bem, o Mbappé, mas aí tinha lá o Ancelotti, a coisa ficou mais ou menos. Agora é pepino atrás de pepino, é insatisfação daqui, insatisfação dali, é renovação do Vinícius travada, é a história do Valverde, é o Endrick que não joga. Cara, treinar o Real Madrid é tarefa para poucos. Vamos ver se os próximos meses nos revelam se o Xabi Alonso está pronto para essa tarefa, se ele é um desses poucos. O início está sendo muito turbulento. O que você pensa? Deixa a opinião nos comentários. Boa quarta para todo mundo. Nos vemos logo mais no Brasileirão com Santos e Grêmio na GETV, 8 da noite. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!